Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor e permitir que Ele fale ao nosso espírito, para que o nosso dia seja diferente, não é? Quando nós começamos logo de manhã a adorar o Senhor e deixar que Deus fale, a gente fica muito bem. Nós vamos orar, queridos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 68. Já estamos chegando perto dos 150 e vamos, em nome de Jesus, se Deus permitir chegar até lá. Olha só, esse salmo, ele é um salmo grande. Não é peixe, mas é um salmão, né? É um salmo grande. E nós vamos meditar nele. Mas antes vamos orar. Pai, obrigada por um novo dia que começa. Obrigada pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado, a tua proteção, porque o Senhor tem nos protegido, Senhor, de tantos males. Muito obrigada. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem guardado a nossa casa. O teu sangue está nos umbrais da porta, né, das entradas e saídas da nossa casa. E, Senhor, eu quero que teus anjos sejam liberados a favor dos que estão nos ouvindo, Senhor. Que o sangue de Cristo esteja nas entradas e saídas da casa de cada irmão, de cada amigo, em nome de Jesus, Senhor, na tua misericórdia, Senhor. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso espírito, venha nos ensinar a te adorar, venha nos ensinar a sermos gratos, venha nos ensinar a estar com o Senhor em qualquer circunstância. Não nos deixe como meninos agitados pelo vento, indo para qualquer circunstância nos amedronta. Davi tinha tantas dificuldades, Senhor, e ele estava sempre correndo para os teus braços. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a corrermos para os teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo aqui é um salmo quando Davi mandou buscar a arca, lá na casa de Obed-edom. A arca estava lá, na Obed-edom. E ele pediu para vir. Então, é um salmo de muita alegria. Então, vocês imaginam, trazendo a arca, ele começa: levanta-te, Deus. Levanta-te, Deus, é porque a arca estava sendo levantada. Vocês já pensaram que emoção, não é? Porque ela foi para os filisteus e lá os filisteus devolveram, porque não aguentavam mais o que estava acontecendo. Eles puseram na casa do ídolo dele, né, deles, Dagon, e quando chegaram lá no templo, Dagon tinha caído. Ele estava com o rosto no pó, não é? Então, até os ídolos caem na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, havia muita alegria. A arca tinha ficado na casa de Obed-edom e Davi pediu para trazê-la. E olha só, nós vamos começar. Levanta-se, Deus, dispersam os seus inimigos. Da sua presença fogem os que te aborrecem. Os filisteus fugiram, não é? E todos os inimigos também que se levantaram. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Então, olha só, havia muita alegria em Davi, no povo de Deus, e todos aqueles que eram contra Deus, porque há muitos que são contra Deus, não é? E então, todos eles, olha, eles se derretem, como se derrete a cera com o fogo, assim a presença de Deus perecem diante dos iníquos, daqueles que não amam a Deus, não é? Os justos, porém, se regozijam segundo a presença de Deus e folgam de alegria. Era como eles estavam, com muita alegria. Cantai a Deus um convite, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Cantai, salmodiai, exaltai, aleluia, exultai o nome do Senhor, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus sempre fala na Bíblia sobre os órfãos,
órfãos de pais e mãe, não de pais vivos, órfãos e de viúvas, não é? O cuidado que Deus tem com os órfãos e as viúvas. E Deus faz com que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha só, Deus faz com que o solitário viva em família. Olha que coisa boa, não é? Lá em Efésios 2 fala sobre que nós pertencemos à família de Deus, não é verdade? Nós nascemos numa família, mas pertencemos também à família de Deus. E ele tira os cativos para a prosperidade. Quando Deus tirou o povo de Israel lá da Babilônia, ele tirou já para Deus abençoá-lo em sua terra, não é? Abençoá-los. E olha só, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, agora ele está relembrando os feitos de Deus. Quando Deus ia com o povo de Israel pelo deserto, ele ia à frente, através da presença da nuvem e do fogo. Lembra? Durante o dia era a nuvem que protegia do sol causticante do deserto, e durante a noite a tocha livrava-os, aquecia e livrava-os de animais, né, peçonhentos e de perigos. Então ele vai falar do 7 aqui até o 9. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançarem pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Então, Deus não deixou faltar. Então, muitas vezes nós atravessamos deserto. Olha só, quando a gente está exausto, não é? Ele, ele nos restabelece. O povo estava precisando de água e Deus trouxe a chuva. Aí habitou a tua greia, a tua herança, em tua vontade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Fizeste provisão, quer dizer, Deus foi a própria provisão dos necessitados. Então, só vê a Deus quem se sente necessitado. Então, se a gente está confortável, no sentido de que não precisa de ninguém, de nada, essa pessoa nunca vai encontrar Deus, não é? Então, aqui diz que Deus, ele é a provisão para os necessitados, ele é tudo o que eu preciso. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. E aqui ele está cantando as vitórias que o povo de Deus tem sobre os inimigos. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos, porque repousais entre as cercas dos apriscos, as asas das pombas são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai a neve sobre o monte Salmão. O monte de Deus é o Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Então, a arca está sendo erguida e está sendo levada para o monte. Então, Bazã, aqui não era um monte que estava, Deus estava. A arca estava sendo levada para o monte, não é? O monte de Jerusalém, não é? E Bazã era um monte que havia muita fertilidade, abundância. Então é falado aqui porque Jerusalém, ele compara Bazã como Jerusalém, que ia haver abundância também, porque onde Deus passa, tudo que está morto passa a viver. Aleluia. Então, aqui, ó, por que olhais com inveja os montes elevados, os montes que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre, o monte Sião. A arca está sendo levada, não é? E os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário.
Então, o Monte Sião é o Sinai. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Eu amo esse versículo. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escapar-nos da morte. Também esse versículo é muito forte. Bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. E Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Glória a Deus, aleluia. Sim, Deus parte a cabeça dos nossos inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, falo-eis de retornar às profundezas do mar, não é? E continue, nós vamos ver aqui, ó, versículo 26, bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, aí vai falar das tribos, o príncipe de Judá, né, com o seu séquito, que é a sua comitiva, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali, que são, ele cita tribos de Israel, e reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Aqui é uma dupla profecia, porque quantos reis vieram trazer presentes para Salomão, né, para Davi, e ele está falando aqui também dos reis magos que vieram trazer presentes para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é? Jesus Cristo. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos, calcai os pés dos que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a entender mãos cheias para Deus. Então, ele está falando de reinos da terra, cantai a Deus. Ele está convidando os reinos da terra para cantar ao Senhor. É interessante que Davi não fica centralizado ali em Israel. Ele convida os povos da terra para participar dessa adoração. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Então, nós vemos aqui uma trajetória, né, da arca subindo, né, o monte de Deus e o monte Sião. E aí, o que os sacerdotes cantam de alegria? Davi dançou nesse dia e ele está convidando aos reinos das trevas, ao reino de todas as terras para adorarem ao Senhor, ao reino do mundo inteiro, né, das nações. Olha só, aqui os sacerdotes, no versículo 32 ao 35, convidam, né? Ele está assim, Davi está convidando e os sacerdotes cantando, fazendo um apelo para que todos, de todas as tribos, raças e nações, adorem ao Senhor Todo-Poderoso. Aqui mostra a soberania, né? A supremacia de Deus, porque Ele é todo-poderoso. Querido, eu vou deixar aqui a nossa adoração a Deus e meditar aqui. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Às vezes a gente quer levar, né? A gente não aguenta, né? E Deus é nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. E nós vamos ficar aqui meditando nesse versículo. O Senhor é tremendo.
e nós devemos tributar a Ele toda a glória e toda a honra. E nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos imaginar a alegria que era a arca sendo trazida para o povo de Israel. Senhor, a arca é a tua presença. Senhor, sem ela nós morremos. Por isso que com o Senhor está o escaparmos da morte. Porque a tua presença, o Senhor é a vida, o Senhor é o autor da vida. Quando tudo que está morto em nós passa a viver, quando o Senhor passa sobre nós. Senhor, nós te adoramos e te engrandecemos e lembramos todos os gloriosos feitos que o Senhor fez sobre Israel e sobre nossa vida, Senhor. Nós lembramos desde a nossa conversão, todos os livramentos, todos os milagres que o Senhor fez com a nossa vida. E nós te engrandecemos porque nós sabemos que o Senhor está conosco e tudo que nós precisamos o Senhor vai nos dar. Na tua misericórdia, não porque merecemos, mas porque o Senhor é Deus e não há Deus além de ti. Nós te amamos, te adoramos. Venha, Senhor, nos guardar nesse dia, venha nos ensinar a conhecê-lo mais, a te amar mais. E a ti toda a honra, Senhor, e toda a glória e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia, um beijo, amo vocês. A paz.